Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira, 10 de junho de 2024. Deus é bom em todo tempo nosso Senhor é bom. Glória a Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos da palavra do Senhor. Estamos na nossa terceira aula, nossa terceira conversa sobre o livro de João. O livro de João, ele não é um livro muito longo. Ele tem, vamos conferir, você tiver com a sua Bíblia já aberta, ele tem 20, acho que são 22 ou 21 capítulos, né? Então, ele tem um pouco mais de capítulos que o livro de Romanos. Romanos foram 16. Mas não só por isso, eu acredito que a gente vai ficar mais tempo do que Romanos, porque a gente vai ver muito sobre Jesus, sobre Trindade, sobre Jesus como Deus, como homem. Talvez a gente demore um pouquinho mais do que Romanos, também por causa disso. Ele não é um livro muito grande. Por exemplo, nós, quando estudamos Gênesis e Êxodo, são livros longos. Êxodo, acho que são 39 capítulos, se eu não me engano, 30 e alguma coisa. Tem bastante capítulos. Os livros do Antigo Testamento são bem longos. A gente ficou em Êxodo, acho que por 2 anos. 2 anos. Gente, me desculpem. Vocês vão escutar eu tossindo aqui, tá? Um pouco gripada, mas vamos lá. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor constante, pela tua misericórdia, pela graça que nos alcançou, pela salvação. Jesus, nós te amamos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor tem nos dado a alegria da salvação. Sim, Senhor. Enche-nos da alegria da tua presença, nos dá nesta noite entendimento da tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que nos distrai. Senhor, tira da nossa mente toda a luta para não prestar atenção ou não entender. Todos nós vivemos aflições, no mundo nós temos aflições, vivemos problemas e preocupações, mas que a tua palavra nessa hora seja uma voz alta, ecoando na nossa mente, trazendo a esperança da salvação, a esperança de que o Deus Todo-Poderoso está no nosso meio. A tua palavra que sara, que salva, cura, liberta. Senhor Jesus, eu te peço que o seu amor venha contagiar a nossa vida, o nosso entendimento nessa hora. Espírito Santo, nos dá discernimento da tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha e que não lhe agrada. Fala de forma coletiva, mas também, Espírito Santo, fala de forma individual, porque nós cremos no Deus de relacionamento, um Deus que vai exatamente no ponto em que precisamos ouvir, aprender e entender. Nessa noite, que seu nome seja glorificado, exaltado e que haja milagres, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de amor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 1. Nós estamos estudando o capítulo 1 de João. Hoje é o nosso terceiro encontro quando a gente fala sobre João. Você vai estar vendo na tela aí um pouco das minhas anotações. A gente vai voltar um pouquinho na conversa. Por quê? O que acontece? Na semana passada, a gente falou sobre os nomes e títulos dados a Jesus. O que que a gente está fazendo? A gente está vendo que João fala sobre Jesus como Deus. Ele apresenta Jesus como Deus. Então, o primeiro tópico da nossa conversa foi descobrir por que que Jesus é Deus. O que que na palavra nos aponta para a divindade de Jesus? Aonde na Bíblia mostra que Jesus é Deus? Eu creio que Jesus é Deus. Eu acredito
conheço como Deus, sirvo como Deus. Provavelmente você que está nos ouvindo também, talvez tenham pessoas que vão nos ouvir que ainda têm dúvida, mas nós que já temos a nossa fé firmada, nós que conhecemos a Cristo, servimos ao Senhor, aonde, como que está na Bíblia, né, que Jesus é Deus? Eu creio, eu sei, mas Jesus é Deus. Aonde diz? E a gente começou a falar sobre isso na semana passada. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre algo importante, que é sobre os nomes e títulos de Jesus. A gente falou que Jesus se identifica, ele se refere a si mesmo de uma forma que Deus refere-se a si mesmo. Lá em Êxodo capítulo 3, o versículo 14, se você quiser, eu não sei se você marcou, mas é uma passagem que é muito importante a gente entender. Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Moisés pergunta para Deus qual o nome dele, porque ele tinha que se apresentar lá para o povo e dizer qual Deus que teria tirado, estaria tirando o povo do Egito, estaria usando Moisés como libertador. E a gente explicou isso, você que não acompanhou, volta lá no vídeo no YouTube que você vai conseguir ver a segunda conversa nossa, nossa segunda aula. E esse eu sou é Deus se intitulando, ele não dá um nome, eu sou o Deus e dá um nome próprio. Não, ele diz eu sou o que sou. A partir disso, a gente vai ver que Jesus, ele vai se identificar como eu sou. Você vai dizer, minha irmã, mas eu assisti a segunda aula e você já falou sobre isso. Só que eu percebi que a gente pode detalhar melhor. Então, por isso eu quero voltar um pouco, tá? Em João 8:58, Jesus refere-se a si mesmo da mesma forma que Deus se referiu a Moisés lá no Êxodo. A mesma palavra, na linguagem original, no idioma original, Jesus usa, tá? Então, você vai lá em João, capítulo 8, versículo 58. Se você quiser anotar na sua Bíblia uma referência, você pode anotar, né? Que é a mesma que está em Êxodo 3,14. João 8:58 diz o seguinte: Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Bem, ele não falou assim: antes de Abraão nascer, eu já havia nascido. Antes de Abraão nascer, não. Ele usa a mesma palavra que Deus usou quando se apresentou para nosso querido Moisés. O que que a gente falou na outra vez, na segunda aula? Que esse eu sou é falado por 7 vezes no livro de João. Só que esse eu sou, ele não é apenas falado só 7 vezes. Ele é falado em torno de umas 23 vezes no Evangelho de João. Mas, minha irmã, por que que você falou 7 vezes? 7 vezes ele tem um sentido, tá? Uma expressão que aponta para a divindade de Jesus. Não é só 7 vezes, são mais ou menos 23. Mas essas 7 vezes especificamente está apontando para a divindade de Jesus. E a gente vai dar uma olhada nessas 7 vezes. Por que que a gente está olhando isso? Porque eu tenho percebido que nós cremos em Jesus, mas a gente não sabe. Nós cremos que Jesus é Deus, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente não sabe da onde vem, por que que ele é Deus, aonde que na Bíblia fala. Onde eu posso ter na palavra do Senhor referência de que essa minha fé tem base bíblica? Então é por isso que a gente vai ver. Estão atacando a divindade de Jesus, estão ensinando que Jesus não é Deus.
Então, o Evangelho de João, quando a gente leu o capítulo, os primeiros versículos, acho que foi do 1 ao 18, do capítulo 1 de João, nosso querido João ele já fala, no princípio ele estava lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus. Então, João, ele joga no peito da gente assim, ó, você tem que crer. Ou se você não crê, você cai fora. Você é necessário crer que Jesus é Deus. E João vai enfatizar isso por várias vezes no seu evangelho. Primeiro, a primeira vez que Jesus usa a mesma palavra do original eu sou, que é usado lá no Êxodo, é em João capítulo 6, versículo 35. Vai lá para o capítulo 6, do versículo 35 da sua Bíblia. 6, 35. Jesus ele se declara como o pão da vida. Ele diz: Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35 diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nesse mesmo capítulo 6, Jesus vai falar que ele é o pão da vida. No versículo 41, os judeus falam. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 48, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. E no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. Qual significado tem ele dizer que ele é o pão da vida? Diz que ele dá a vida espiritual e eterna ao homem. Não é um alimento físico. Então, eu sou, ele está dizendo, eu sou aquele que te dá a vida eterna. Quando a gente leu lá em João, no começo de João, diz que nele estava a vida. Em quem? Em Jesus estava a vida. Ele é a vida. Vai lá. Capítulo 1 de João, versículo 4, diz assim, ó. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João começa dizendo que Jesus estava na criação, que ele era a palavra, que ele estava com Deus e era Deus. Nele estava a vida. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, ele não fala assim, eu sou o pão que te dá a vida, eu sou o pão que alimenta a sua vida. Eu sou o pão da vida. É uma vida espiritual, é o único que pode dar vida eterna. Quando ele afirma isso, ele mostra que a partir dele nós podemos ser vivos, estar totalmente vivos. Minha irmã, mas quem não tem Jesus está morto? Sim, quem não tem Jesus é um morto-vivo. A gente pode dizer que é igual aquela série Walking Dead, né? É um zumbi andando espiritualmente. Por quê? Ele está morto nos seus delitos e pecados. Aonde que diz isso? Vai lá na sua Bíblia, Efésios capítulo 2. A carta que nosso amado Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios, você vai em direção a Apocalipse, é perto de Filipenses. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando nós não temos Jesus, nós estamos mortos nas nossas transgressões ou nos nossos delitos e nos nossos pecados. Como que a gente consegue ser vivo? A partir
de Jesus que nos dá a vida eterna. Então, quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele está mostrando que ele dá a vida eterna. Ele está se intitulando. Por quê? Acontece muitos casos das pessoas falarem assim, mas Jesus não falou que ele era Deus. Ele diz que ele é Deus. Ele fala, eu sou. Ah, Jesus nunca falou que ele era o Messias. Ele fala quando ele está no poço lá com a mulher samaritana. E olha que a mulher samaritana conhecia muito de teologia, tá? Ela começa a perguntar um monte de coisa complicada para Jesus. Ah, dizem que a gente tem que adorar aqui ou adorar ali. E começa a fazer perguntas para ele. E ele conversa com ela e ela fala assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo. Aí Jesus fala assim: esse que está falando com você, esse é o Messias, eu sou o Messias. Então Jesus se intitula, ele diz: eu sou o Messias, fala para ela. Então tem gente que fala assim: não, Jesus nunca disse, ele afirmou que ele era o Messias. Então, a obra redentora de Cristo, ela vai ser falada por toda a Escritura. Então, para ser vivo, novamente, para podermos ter vida de verdade, novamente não, para podermos ter vida em abundância, a gente tem que se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, nessa declaração, é a primeira declaração das 7 declarações específicas mais claras, por assim dizer, que Jesus usa lá aqui no livro de João, no Evangelho de João. Então ele fala: eu sou o pão da vida. Outra vez que o nosso Senhor Jesus vai falar, a segunda vez que ele fala, usando, né, a mesma linguagem que foi usada em Êxodo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Você está em João, vamos lá em João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vê que são. Até agora nós já vimos. Com esse aí é o segundo que a gente vê que João citou lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos que a gente leu. Ele fala que nele estava a vida e era a luz dos homens, não é? Lá em João 1. João 1, versículo 4, fala assim, ó, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A gente viu a vida, que é o pão da vida, e agora nós estamos vendo como luz do mundo. Quando Jesus afirma que ele é a luz do mundo, ele está fazendo claramente, mostrando que ele é divino. Ele está reivindicando para ele a autoridade de Cristo. E ele aponta diretamente que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz da vida ao pecador. O próprio João diz que Jesus é a luz. Aqui, quando a gente leu João 8, 12, Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. No capítulo 1 lá da sua Bíblia, de João, é João que está dizendo, lembra? João está contando. O que é que João diz? A luz veio. Olha lá, vai lá. Capítulo 1 de João diz assim, versículo 6, versículo 5. A luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. Surge um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. De que luz? Jesus. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Quem não era luz? João o Batista. Lembra que a gente falou? Quem escreve o Evangelho de João é o apóstolo João. Esse João de que o apóstolo está falando aqui é o primo de Jesus, João Batista, tá? Ele está dizendo que veio um homem chamado João, que era o primo de Jesus, João Batista,
testemunhando da luz. Que luz é essa? Jesus. Quando a gente vai lá para o capítulo 8, versículo 12, Jesus se intitula como a luz. Então, em Jesus está a luz. O próprio Jesus reivindicando. Essa é a segunda vez que aponta para a divindade de Jesus, ele se chamando de Eu sou. Terceira vez, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 9. João 10, 7 diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Aqui, do João capítulo 10, versículo 7 em diante, Jesus está se colocando como o caminho da salvação. Porta das ovelhas. Em algumas traduções, vai falar sobre aprisco. Era um lugar que era um cercado, murado, né? Algo murado, e tinha uma porta, uma única entrada. O que acontecia? Ficava uma pessoa ali e as ovelhas passavam ali. O pastor levava para que as ovelhas ficassem protegidas, o que é chamado em algumas traduções de aprisco. Jesus, ele se intitula como sendo esta porta. Então acompanha comigo. Um local seguro, o aprisco. Jesus é a porta. O pastor traz as ovelhas e coloca as ovelhas num lugar seguro, mas tem que passar por esta porta. Jesus se intitula sendo a porta. Ele usa a metáfora dizendo que ele é a porta que vai levar as ovelhas para um lugar seguro. Jesus é essa porta, é essa entrada para o aprisco, aonde as ovelhas vão ficar. Por isso que ele fala: Eu sou a porta. Nós somos as ovelhas. Então, para chegar para o lugar seguro, o lugar da salvação, a gente tem que passar pela porta que é Jesus. Isso é muito interessante porque depois o que vai acontecer? No templo vão ser construídas várias entradas. E uma dessas entradas, para que as pessoas pudessem levar as suas ofertas, as suas ovelhas para ofertar, se chamava Porta das Ovelhas, era por onde as ovelhas tinham que passar. Você levasse a sua ovelha, você passaria pela Porta das Ovelhas para poder entregar como oferta. Naquela entrada você ia ver o caminho para chegar até o lugar onde você iria entregar a sua ovelha para fazer o sacrifício. Isso é extraordinário, por quê? Para fazer um sacrifício perfeito, para a gente se entregar totalmente a Deus, é só passando por Jesus. Não tem como ser de outra forma. Se a gente não passar por Jesus, a gente não vai chegar no caminho da salvação. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho. Não tem outro jeito. Então ele coloca: Eu sou a porta, eu sou o caminho da salvação. Essa é a terceira vez que Jesus fala: Eu sou. A quarta vez ele diz: Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 15.
diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Primeiro ele disse que ele é a porta, mas ele também diz agora que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele é a porta e ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Quando fala de Jesus ser o bom pastor, usar essa metáfora de pastor e de ovelha, era muito fácil para o povo judeu entender o que Jesus estava falando. Desde o Antigo Testamento, Deus se revela como pastor e ele usa essa metáfora de ovelha para o seu povo, para o povo de Israel. Então não era uma novidade Jesus falar assim: olha, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Quando o povo olhava aquilo ali, já entendia que ele estava falando que era Deus. Por quê? No Antigo Testamento, Deus se intitula como pastor e o seu povo como ovelha. Minha irmã, aonde? Um salmo muito conhecido. Vai lá para o Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor, ele é o pastor. Agora vai lá para o Salmo 79, versículo 13. A gente está vendo que no Antigo Testamento, nosso Deus já se intitulava, ele mesmo se autodenominava pastor. Salmo 79, versículo 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Salmo 79, versículo 13. O povo de Deus já está se intitulando como ovelha. Vai lá para o Salmo 80, versículo 1. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. O povo sabia exatamente que estava falando de Deus. Tu, ó pastor de Israel, já no Antigo Testamento. Agora vai lá para Ezequiel 34. Você está em Salmos, vai mais para frente, vai passar Isaías, Jeremias, aí você vai achar Ezequiel. 34, versículo 5. É bom que você não dorme, manuseia bastante a sua Bíblia. Ezequiel 34, 5. Diz assim: por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Está falando das ovelhas, do povo. O título tem aqui, tá até assim, ó, os pastores e as ovelhas. Então, quando Jesus aqui em João 10 se identifica como pastor
Ele é o bom pastor, dá vida por suas ovelhas. O povo estava entendendo que ele estava falando que ele é Deus, porque Deus se intitulava como pastor no Antigo Testamento. Número 5, a quinta vez que Jesus fala, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a certeza de vida eterna, porque ele é Deus e ele tem vida em si mesmo. É muito importante ter esse entendimento que Jesus ele tem vida em si mesmo, ele não depende de ninguém para ter vida, porque ele é o próprio Deus. Nós não temos vida em nós mesmos, nós não controlamos a nossa vida. Nós não decidimos a hora de nascer, quanto tempo nós vamos viver e nem que hora nós vamos morrer. Então, nós não temos vida em nós mesmos, tanto que uma hora a gente vai morrer. Se nós tivéssemos vida em nós mesmos, a gente não morreria. Jesus, ele tem vida em si mesmo. João 5:26. Diz assim: Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus, ele tem vida em si mesmo, ele é fonte de vida. João 5:26. Capítulo 5, versículo 26. Jesus, ele tem vida em si mesmo, porque ele é Deus. Quem pode ter vida por conta própria? Quem pode ser fonte de vida? Só um Deus. Então, a quinta vez aqui, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Então, sendo ressurreição e a vida, ele ressuscita os mortos, ele dá vida ao morto, ele cria do nada, porque ele pode fazer. Quando a gente lê o João 11:25, é a passagem da ressurreição de Lázaro, tá? Sexta vez, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, olha como João vai enfatizando. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Preste bem atenção aqui, ó. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala assim, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, porque ele e o Pai são um. Qualquer um que lê isso aqui vai dizer que o verbo está conjugado errado. Não, é ninguém vem ao Pai, mas ele está aqui, o Pai está lá, como ele está falando vem? Tem algo errado aí. Porque ele e o Pai são um. Ele é o caminho. Jesus dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não indica só qual caminho, tá? Ele não só está mostrando qual é o caminho para passar. Tipo, não, você vira à esquerda e vai em frente. Ele não está dizendo só, te apontando o caminho. Ele está dizendo, eu sou esse caminho. Tem que ser por mim. Para chegar a qualquer lugar, a gente tem que seguir uma rota, tem que ter um caminho. A gente tem que passar uma estrada, um lugar. Ele diz: Eu sou esse caminho. Ele próprio é o caminho. Ele não é apenas a direção, ele é o caminho. A expressão eu sou o caminho significa que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o seu povo. O que é o mediador? É aquele que faz a ligação, é aquele que nos leva a Deus. Ele é o único, não tem outro caminho.
Não tem outro jeito. Por isso que ele fala: ninguém vem, ele e o Pai são um. Então ele fala que ele não é apenas o caminho, ele diz também que ele é a verdade. A verdade, gente, é uma pessoa, se chama Jesus. A verdade, ela não é relativa, ela é verdadeira, real, exata e explícita. Está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje estão relativizando a verdade. Não é a verdade como eu penso que é. Ah, é verdade para mim, mas não é verdade para você. Ou é para você e não é para mim. Na Bíblia, para Deus, não é assim que funciona. A verdade é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Ele, em pessoa, se revela como verdade. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Olhar para Jesus é ver Deus, a revelação do Deus Criador de todas as coisas. Olhar para Jesus é ver o próprio Deus. Ele é a verdade. E essa verdade é que nos liberta, nos santifica e nos conduz para a casa do Pai. Vai lá em Mateus 11. Você está em João, volta um pouquinho. Mateus capítulo 11. Pessoas erram, as pessoas mentem, as pessoas cometem equívocos, pensam que é uma verdade que não é, acham que uma mentira é uma verdade, mas Jesus não é assim. A verdade, ela se personificou. Ela é Jesus. 11, versículo 27. Mateus 11, versículo 27 diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Jesus é a revelação explícita de Deus, porque ele foi bem claro aqui, ó, bem claro. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Para que a gente consiga ver a revelação explícita de Deus, é olhar para Jesus. Vamos focar em Jesus, ele é o que importa. E sendo ele o que importa, são as direções dele, as decisões dele, o que ele disser que é verdade, o que ele disser que é mentira. É ele quem comanda. Vai lá em João capítulo 8. Esse Jesus, que é Deus, que se revela como Senhor, Deus Criador, ele nos liberta. João 8, 32. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que que isso nos mostra? Que a mentira nos aprisiona. Por que que a mentira nos aprisiona? Porque Satanás, ele é o opositor, tá? Uma das traduções do nome de Satanás quer dizer opositor, aquele que vai contra. Então, tudo que é contra, que é oposto à santidade, tudo que é oposto a Deus, é o que ele vai fazer. Se Jesus é a verdade, ele ama a verdade, ele liberta pela verdade, porque ele nos liberta, Satanás, ele é o pai da mentira. E a mentira nos aprisiona.
Como que nós somos livres? A partir de Jesus Cristo. João 8, você vai agora para João 17. 17, versículo 17. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo. Então, a palavra ela só pode ser verdadeira. João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados através da palavra. Porque a palavra, ela entra na divisão da alma e do espírito, ela corta como uma espada de dois gumes ali, ó. E ela nos confronta, ela nos direciona, ela nos conserta, ela nos orienta, ela nos consola, ela nos anima, ela nos alegra, ela faz milagres, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele diz que ele é o caminho, ele diz que ele é a verdade, mas ele também falou que ele é a vida. A passagem, uma das mais conhecidas, João capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus diz que ele fala assim, eu sou a vida, ele coloca como sendo fonte da vida. A gente viu que ele é a vida, dele emana a vida, ele é vida em si mesmo. Então, ele é totalmente oposto à morte. Por que que a morte veio? Por causa do pecado. Jesus, ele é santo, então não há morte nele. Pecado, santidade. A santidade e o pecado são opostos. Se o pecado traz a morte, o que é santo traz a vida eterna e vida abundante. O que que diz João 3,16? Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor é crer em Jesus. Ele é o doador da vida. E outra coisa, ele doa a vida e não fica com menos vida, né? Ele doa. É infinito. É infinito isso. João 5:26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 6,33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem é esse pão e dá vida? Jesus, ele não falou que ele é o pão? Eu sou o pão da vida? João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Então, Jesus, ele afirma ser a vida. Ele indica que somente nele o homem morto no delito de seus pecados poderá encontrar verdadeira vida. Então, todo esse contexto aqui mostra que Jesus, ele é o caminho para a salvação, ele é a verdade que liberta e ele é a vida em abundância. Ele dá vida ao morto, ele ressuscita mortos, ele é a vida eterna. Ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Sétimo, eu sou a videira verdadeira.
João capítulo 15, versículo 1 e o versículo 5. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 5 diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmã, mas por que que Jesus foi falar de videira, de planta de galho? No Antigo Testamento já tinha se usado essa metáfora para a nação de Israel. Então isso não era novidade, como também não era novidade usar a metáfora de pastor e ovelha. Mas lá em Salmos 80, para a gente ver no Antigo Testamento se o povo estava entendendo as metáforas, os símbolos que Jesus estava usando. Salmo 80, a gente vai ler do versículo 8 até o 16. Lembra que ele estava falando para judeu? Então ele estava usando a linguagem que o povo entendia. 80, versículo 8, diz assim: Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volte para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, de raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Aqui no salmista está falando sobre Israel, dizendo para o Senhor: ora, o Senhor trouxe essa videira do Egito, o Senhor tirou de lá, o Senhor plantou, e é o simbolismo de Israel, seu povo, como videira. Agora vai em Jeremias capítulo 2. Você está em Salmos. Vai passando, Eclesiastes, Isaías. Logo depois de Isaías, você vai encontrar Jeremias. Jeremias, capítulo 2, verso 21. Diz assim: Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como estão contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Está falando do povo que estava indo contra Deus. Então, esse significado de videira e ramo é algo que o povo entendia exatamente. Ser um ramo fora da árvore não vai dar em nada, né? Então ele diz: Eu sou a videira verdadeira. Volta lá para João 15. João 15, do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que é isso? O Senhor é a videira e o pai, Deus Pai, é o criador, é o agricultor que cuida, tá? Dessa planta. Versículo 2: Todo ramo, quem são os ramos? Nós. Que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não tem como dar fruto o galho fora da árvore. É isso que Jesus está falando. Eu sou a árvore, vocês são os galhos. Vocês precisam estar presos em mim, porque um galho que não está preso na árvore não vai dar fruto, ele vai morrer, vai secar e só vai servir para ser queimado e virar lenha. E qual é o lugar no mundo espiritual que a gente vira lenha e é queimado? No inferno. E quem é esse agricultor? É o pai que vem e cuida com amor, que tira as ervas daninhas, que tira toda a sujeira que está em volta. Então, nós precisamos estar em Cristo. A gente estudou muito sobre a videira quando a gente estudou Romanos. Nós precisamos estar presos nessa videira. Eu e você precisamos estar ali, agarradinhos em Jesus, para que a gente dê o fruto em tempo certo. Nós temos que dar frutos. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Uma mangueira não vai dar figo. Um abacateiro não vai dar goiaba. Nós que estamos em Cristo precisamos dar frutos espirituais. Nós que servimos ao Senhor precisamos nos observar e ver que tipo de frutos nós estamos dando, para que a nossa vida seja alimento para outras pessoas e para que sirva de bom testemunho. Esses são as 7 metáforas que são usadas quando Jesus se intitula como Eu Sou. E ele vai usar essas metáforas várias vezes. Por isso que quando você contar em João, você não vai ver só 7 vezes, mas você vai ver essas metáforas, né? Eu sou o pão da vida. Ele vai falar mais de uma vez que ele é o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Você vai ver várias vezes. Então, eu precisava que a gente voltasse, porque eu falei que eram 7 vezes, e pode ter soado que eram apenas 7 vezes que isso aparecia escrito. Mas não é apenas 7 vezes que aparece escrito, mas são as 7 vezes, são as 7 metáforas que o Senhor Jesus usa e que João transcreve aqui no seu evangelho. É muito importante isso, a gente precisa ter esse entendimento. Na segunda-feira que vem, a gente vai continuar falando sobre as obras que Jesus fez, sendo que só um Deus poderia fazer. É outro indício de que ele é Deus. Tem pessoas que acreditam que Jesus ele é Deus agora, apenas agora, porque ele já morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado do lado do Pai. Só que nós cremos, conforme diz a palavra, e é claro no Evangelho de João. Jesus, quando estava na terra, ele era Deus, sim. Ele era Deus e era homem, 100% Deus e 100% homem. Isso é importante a gente deixar claro para que quem estiver conosco consiga caminhar essa trajetória e entender que Jesus, ele veio sim como homem, mas também veio como Deus. Se ele não tivesse vindo como Deus, o sacrifício dele não seria completo, não seria perfeito. Precisava que fosse um sangue puro, um sacrifício perfeito. E fora as outras coisas que a gente tem visto. Então, na semana que vem, a gente vai voltar para as obras que só sendo Deus Jesus poderia ter feito. A gente falou sobre criação e a gente vai falar sobre perdão de pecados, ressurreição de mortos, julgamento, e ele envia o Espírito Santo. Peço desculpa a você pela tosse, mas se Deus quiser, semana que vem ela não vai estar mais aqui.
E você que tem acompanhado a gente, por favor, envie o seu comentário, mande a sua pergunta. Se você quiser mandar no grupo ou no privado, na quarta-feira, em torno das 8 horas, acredito que 8, 9 horas da noite, essa gravação já vai estar no canal do YouTube da igreja, no canal da Stones of Law. Eu quero convidar você a ir lá assistir. É aquela coisa que precisa fazer por causa da inteligência artificial. Vai lá, dá o like, faz o seu comentário, ajuda a igreja. Ficou mais fácil agora para você compartilhar. Pessoas falavam conosco que tinham dificuldades porque parentes tinham dificuldade com tecnologia, a parte de ter que baixar um aplicativo, o celular não tinha como. O YouTube, ele é praticamente autodidata, né? É fácil de usar. Então, você envia um link para a pessoa clica, ela já vai conseguir assistir a playlist toda. Está sendo feita uma playlist bonitinha lá. A pessoa vai poder assistir desde a primeira aula, a segunda e agora a terceira, que quarta-feira vai estar lá. Nós também temos o canal da House of Healing. Nós já temos testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio, tem feito nesta casa. Não deixe de estar lá, de assistir os testemunhos, de compartilhar. Gente, isso alimenta a fé demais. Ver que esse Deus que nós estamos vendo aqui, o Jesus Deus, ele está no nosso meio e o que ele fez, ele continua fazendo mais e mais. Ele tem curado, ele tem ressuscitado mortos, ele tem restaurado famílias, ele tem restaurado casamentos, ele tem feito coisas extraordinárias. É entender e crer que o Deus da Bíblia é o Deus que você crê, que Jesus, o Senhor dos Senhores, ele ainda vive. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite. Agradecemos a ti por ser Deus. Obrigada, Senhor, por alimentar a nossa fé. Obrigada por cada um que está aqui conosco, por aquele que vai assistir depois. Senhor, fortalece-nos e que possamos estar mais uma vez na próxima segunda-feira unidos. Abençoa a nossa semana, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Acho que deu uma crise aqui. Tchau, gente. Até segunda.